anual. E teve uma época que deu para mais de 200 pessoas que foi na inauguração. E o coração dele vibrava com tanta gente, mas nos cultos públicos eram poucas pessoas. Ele disse assim: pastor, quantas pessoas estavam com Jesus na ceia? Quantos estavam? 12. E um era o traidor. Então só tinha 11 de coração. A multidão não estava com ele. E na hora da cruz, quantos ficaram com ele na cruz? Os apóstolos? Somente João. Então você tem que entender que não é a multidão que interessa. É bom ter muita gente vai ouvir a palavra. Mas Deus está preocupado com que tipo de pessoas que estão no meio da multidão? Com os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Nessa hora eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode sentados mesmo, Pai. Te invocamos nesta hora e rogamos ao Senhor a Tua presença real no nosso meio. Nos abençoa na tarde deste dia, alcança a todos que aqui estão e alcança, abençoa aqueles que participam conosco através da internet. Salva vidas, liberta, transforma, cura, prospera e abençoa. Assim te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino da harpa cristã de número 432. Hino da harpa cristã de número 432. Consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim. Como que ela tem que ser? Consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador. O teu sangue puro para me
dor. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Louvado seja Deus. Nós precisamos consagrar nossa vida a Deus. É somente a Ele. Quando você entender que Ele é tudo, Ele é suficiente, então todas as coisas vão fluir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Vamos cantar ainda o hino da harpa cristã, de número, se não me engano, 186. Louvado seja Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar e pra em valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Ele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta luta, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quem é que vai dar a coroa para os salvos? O próprio Deus. Quem não viu a face de Deus,
porque ele disse: quem vê morre. Esse dia será o dia que o povo saberá quem é o Senhor, coroando os vencedores, a igreja, o rosto tão esperado pelo povo, porque o próprio Moisés não pôde ver a face do Senhor. Então o próprio Senhor colocará a coroa na cabeça da igreja. E nós ansiamos por esse tempo, por isso devemos lutar e perseverar até o fim, para que então alcancemos a salvação. Louvemos a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 193. Se tu minha alma Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te amares, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te amares, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e não verá. Porque te amares, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus. Não sei por que o povo se aflige tanto. Aí chegar o dia e hora marcado por Deus, e quando Ele marca na agenda dele, gente, não tem céu, não tem inferno, não tem principado e potestade que lute contra a vontade de Deus. Não existe greve no céu diante de Deus. Quando Ele determina, acontece. Ele diz em sua palavra, no profeta Isaías, ele usa para profetizar: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Quando Deus está agindo, eu quero saber quem impede Deus. A resposta é ninguém, porque o Senhor está acima de tudo, está acima de todos, e nada poderá lutar contra a vontade do Todo-Poderoso. O que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer no tempo certo, ainda que você diga não tem como. O que Deus falou que ia fazer, eu não estou vendo por onde Ele vem, e é por isso mesmo, porque Ele é o Deus que faz o impossível. Você não sabe de onde o vento vem, assim é o Espírito de Deus, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onisciente. Fiquemos de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje nós estamos com o tema em Tiago, capítulo de número 1. Deus tem me dado temas importantes em sua palavra para podermos aprender ensinamentos genuínos para os nossos últimos dias na terra como igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Obrigado pela água. Hoje eu posso beber água, mas o jejum já acabou hoje, tá? Tiago, capítulo 1, versículo de número 3. Todos me ouvem, digam amém. Amém. Quem não disse amém, porque não me ouviu. Quem me ouve, diga amém. Amém. Pronto, agora sim. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Está escrito, nós vamos ler o versículo 3 e depois o versículo 13. Amém? Amém. Então vamos lá, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua orientação e o Senhor Espírito Santo, nosso mestre, nosso professor, que está entre nós, o qual nos convence, o qual nos dá o entendimento da palavra, como o nosso Senhor Jesus havia dito, Ele vos ensinará todas as coisas. O Senhor é o mestre de nossas vidas, é o Senhor que nos faz entender, porque o Senhor é onisciente. Abre o nosso entendimento e permite-nos compreender aquilo que o Senhor quer transmitir para nós hoje, através da tua palavra. Assim nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. No Rio de Janeiro, quando eu pregava nas igrejas, o povo me dava água, aí a água ficava lá um tempão no púlpito, no local onde a gente bota a Bíblia em cima. Aí o povo ficava olhando, o copo já estava suando. Ou seja, a água estava saindo do estado de gelada para fresca. Aí o povo dizia assim: você não vai beber a água que eu te dei não? Eu falei assim: é que eu não bebo água gelada. Se eu beber água gelada eu não termino de pregar, porque aí minha garganta não aguenta. Então eu deixo ela refrescar para depois eu poder beber. A gente que trabalha com a voz tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai precisar de mais voz e por conta de uma água gelada não dá. Mas tem gente que não tem esse problema, eu já tenho, então eu tenho que andar conforme os meus passos alcançam, não é? Então no tema de hoje, do nosso estudo bíblico, porque eu prego ensinando, eu trago conhecimento da palavra de Deus. E por que que eu faço isso? Por que que eu mostro isso? Eu convido a você a ver a explicação aqui em Neemias, no Antigo Testamento. É antes de Jó, antes de Salmos. Você vai ver Neemias antes de Esther e antes de Jó. E em Neemias, capítulo 8. Louvado seja Deus. Se vocês quiserem ir no banheiro, pode ir, viu? Capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículos 4, 5. Achou aí? Não, aqui é diferente, ó. A senhora está em Êxodo, é diferente, Pedro. Então Neemias. Neemias é antes do Esdras. Adianta algumas folhas antes. Isso, bem antes. Vai ser sempre pro lado lá de gente, vai para trás.
Neemias capítulo 8, não achou não? Não, Achou? Neemias capítulo 8, olha o que diz o versículo 4. E Esdras, alguns leem Esdras, o nome é Esdras. O escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, então tinham mais pessoas ali juntamente com ele naquele púlpito de madeira. À sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Mazéias. Eu parei por causa da moto, tá, gente? À sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em... É por isso que quando eu vou ler a mensagem eu peço para o povo ficar de pé. Já falei que o meu compromisso é com a Bíblia. O que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia me mostra é o que para mim interessa. Então Esdras abriu a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Diz o texto no versículo 6 que ele louvou o Senhor, ao grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Vamos para o versículo 8. E leram no livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, de que adianta pregar e falar palavras se quem escuta não entende? Então eu trabalho já há muitos anos dessa forma, de forma explicativa. Lendo se faça entender. Porque a parábola do semeador diz que aquele que ouve a palavra e não entende, o maligno vem, arrebata a palavra, fica sem fruto, se desvia e volta para o mundo. Então tem que haver entendimento. Muitas pessoas não gostam de aprender a palavra porque não tem fim. Nós vamos aprendendo até a gente morrer, quando chegar lá em cima que ele vai declarar todas as coisas. Então o povo diz, não, eu não quero fazer parte de uma escola onde não tenha fim. Só que a nossa vida tem fim e eu não quero fazer parte de uma escola se a minha vida terá fim. Eu preciso viver a vida eterna que não tem fim. Para isso eu preciso aprender a poderosa palavra de Deus. E aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos 3 e 13, logo após Hebreus, eu quero explicar que esse Tiago não é apóstolo, tá? Esse Tiago aqui não é nem Tiago maior e menor, que eram os mais velhos, e o mais velho e o mais novo, por chamado maior e menor, não é nenhum deles. Esse Tiago aqui, ele não se intitula apóstolo. Vejamos no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para as 12 tribos que andavam dispersas, saúde, ou seja, saudação para todos. Este aqui é o irmão do Senhor Jesus, que deixou para se converter quando ele morre na cruz. E a Bíblia mostra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, que esse aqui é que se tornou o presidente da igreja e não era apóstolo. Para vocês verem aonde vai o pensamento de Deus. Não é do jeito que o povo pensa, nem do jeito que o povo quer, do jeito que ele quer, porque a obra é dele, então quem manda é ele. Então esse Tiago, servo do Senhor, ele não se intitula eu, irmão de Jesus Cristo, não, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você reconhece o Senhor Jesus, você entende que a patente dele é maior, então nós somos servos. Mas quando a pessoa não entende isso, ela entra na arrogância, prepotência, ela acha que é alguma coisa. E nós não somos nada sem ele, nada podemos fazer sem ele. Esse Tiago, servo de Deus, que é o meio-irmão do Senhor Jesus, porque era filho da mesma mãe, mas não do mesmo pai. O pai de Tiago era José e o pai do Senhor Jesus é Deus, o Pai. Então, meio-irmão do Senhor Jesus. No versículo 3 ele disse assim, sabendo que a prova da vossa fé, obra, produz a paciência. Então, quando nós temos fé, isso nos leva a entender que nós, para alcançarmos o fim da fé, que é a salvação, precisamos de paciência. Se eu não tiver paciência, eu não tenho como chegar lá. Pastor, como é que eu faço para ter paciência? Gente, isso aqui é uma das passagens que mais traz polêmica junto com as pessoas que não conhecem, porque elas fazem oração pedindo a Deus o quê? Paciência. E quando elas pedem paciência, é interessante quando as pessoas descobrem como a paciência ela chega até nós, né? E nós temos aqui na carta que escreveu o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 5, ele nos dá a receita de como é que a paciência vem até nós. Primeiro, ele constrói para nós que a paciência é uma virtude, é um poder, é um fruto.
Em segundo lugar, se ela é um fruto, toda árvore ela dá fruto porque ela produziu. Então, se a paciência é uma parte do fruto, das 9 manifestações do fruto do Espírito, isso significa que a paciência não vai ser dada, ela vai ser produzida. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículos de número 3 até o versículo 5. A pessoa que me perguntou como é que se faz para ter paciência, pode ler para nós? Como é que se faz para ter paciência? Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas atribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos lá, o que produz a paciência? As tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência produz o quê? O que a paciência produz? Experiência. A experiência produz o quê? É esperança. E a esperança traz confusão? Não. Então vamos lá, uma coisa produzindo outra coisa. Quando eu quero o principal, que é a paciência, vem a tribulação na frente produzindo todo o resto. Pastor, porque quanto mais paciência eu peço, mais atribulado eu fico. Porque a paciência é produzida e o que produz ela é a tribulação. Quanto mais paciência você pedir, mais Deus vai testar sua paciência, vai testar sua força, seu caráter, vai te humilhar, vai te tentar. Mas como assim? Tentar em pecado? Não. Vai provar você. A palavra tentar, que está em Tiago capítulo 1, versículo 13, porque Deus a ninguém tenta porque não é tentado pelo mal, é testar. Porque você vai ver em Gênesis capítulo 22, que Deus tentou Abraão, mas a palavra tentou ali não é tentar com o mal, é provar. Então Deus provou Abraão e Deus vai te provar nos mínimos detalhes. Pastor, coisa que não pode faltar em casa é café. Deus vai provar no café. Coisa que não pode faltar em casa é sal. Deus vai provar no sal. Aí a pessoa entra com uma pressão alta e não pode comer sal. E aonde a pessoa pensa que não pode, não vai, Deus instiga, Deus motiva, Deus produz e leva para onde ela pensa que não pode ir. Deus faz. O que eu não posso fazer, Deus pode. Porque o impossível aos homens é possível a Deus. Vamos então neste tema. Belo, diz o versículo 13, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, ou seja, é Deus que está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como eu disse, em Gênesis capítulo 22, você vai conferir que Deus tentou Abraão, mas não foi a palavra tentou pelo mal, mas provou, testou Abraão, ok? No português, quando é feita como eu posso dizer, a transliteração ou a interpretação do texto, no português você vai ver uma palavra dando vários significados e não vai te trazer o significado correto. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, como é que o nosso português ele é rico e tem que se tomar cuidado porque ele traz muitos significados. Por exemplo, quando eu falo da palavra manga, o que vem à sua mente? Manga é o quê? Uma fruta. Qual é o nome da árvore? Mangueira. Mas quando eu pego isso aqui, ó, da minha camisa, como é que eu chamo isso aqui? Manga. Ei. Se eu te falar manga, mas não te falar de que eu estou falando, você vai entender? É por isso que a gente precisa, não é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, para saber o que o autor lá na língua dele estava falando e que na minha língua eu não estou entendendo. O português ele é difícil, ele traz muitos significados. A palavra portuguesa, ela traz significados variadíssimos. Se você ainda for para os mecânicos, lá ele vai dizer que manga é do eixo do caminhão. Então você vai ver várias áreas com a mesma palavra, mas de significados totalmente diferentes. Só que na língua deles é diferente. As palavras são diferentes. O sentido é que muitas vezes no português vai ser o mesmo. Mas a palavra no português é a mesma e o sentido é diferente. E para eles lá a palavra tem que ser diferente. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Número 1. O que é a tentação? Segundo nós temos no dicionário, tanto no dicionário da palavra da língua hebraica, ou no dicionário Mini Enciclopédia Bíblica, também como no dicionário Vini, ou até mesmo no Wycliffe,
o significado vem do hebraico nisayon. É um estímulo ou convite para pecar. Estímulo, envolvimento, incentivo para pecar ou desobedecer a Deus ou escolher o mal em vez de escolher o bem. Então, quando a tentação ela vem no sentido do mal, ela vem com a intenção de estimular o ser humano a envolvê-lo a praticar aquilo que é mal e desagrada a Deus. Nós entramos no conceito de Gênesis, onde acontece a primeira tentação. Não é? E a primeira tentação, ela aparece em Gênesis. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo de número 3. Eu vou ler rapidamente, depois eu vou focar neste texto. Gênesis, capítulo de número 3. Está gravando? Gênesis, capítulo de número 3. Você vai conferir comigo aqui o que é essa indução ou incentivo. Pastor, como é que eu acho Gênesis? É o primeiro livro do seu lado esquerdo. Gênesis, capítulo 3. Nós vamos aqui, vou focar em 2 versículos para depois dar a continuação desse foco da tentação. Capítulo 3, versículo de número 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Peraí, ela está dizendo que Deus disse, não coma para não morrer. A serpente fala o contrário. Se você comer, certamente, tenha certeza, você não vai morrer. Aí ele pergunta, qual a palavra que é verdadeira, a de Deus ou da serpente? De Deus. A de Deus. Só que até o presente momento, essa criatura chamada ser humano, que veio de outro ser humano, né? Eva que veio de Adão e Adão veio do pó, da terra, essa criatura até então só ouviu a voz de Deus. De repente aparece no jardim uma voz diferente, que está dizendo uma coisa diferente. Até agora só tem um mestre ensinando, Deus. De repente aparece outro querendo ensinar e fala totalmente diferente de Deus. O que você vê hoje? Não é diferente do princípio. No princípio Deus estava falando e a humanidade, os dois, o primeiro casal estava ouvindo. Entra uma nova voz do jardim, um intruso, para falar uma coisa diferente. Porque se for para falar a mesma coisa, não precisa, né? Então entra e quer dar uma palavra diferente. Estamos pregando a palavra de Deus e em todo tempo a igreja sempre lutou contra os falsos profetas, querendo falar da palavra de Deus, mas de forma diferente e contra o que está escrito. E quem é que faz isso? O diabo, usando essas mentes que não estão subjugadas pelo poder e autoridade de Deus, mas querem mandar nelas mesmas como se elas fossem autodidatas e sabem o que é bom e o que é mal. E a gente não sabe o que é bom e o que é mal, a gente aprende com Deus. Então, quando ela escuta, certamente não morrerás, ou não morrereis, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeis, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Peraí, até então ela falou, não posso tocar, não posso comer, não posso porque isso vai me produzir morte. Mas quando o diabo diz, você não vai morrer, o texto diz assim, ela olha para a árvore agora com olhos diferentes, e diz assim, ó, árvore boa para se comer e desejável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Esse é o que chamamos o significado de tentação. É quando alguém te instiga, te estimula, te incentiva a você fazer algo que desagrada a Deus. Então, eu não sei se aquilo é certo ou se é errado, mas aí eu tenho uma má companhia ou tenho alguém para poder me direcionar a fazer algo que não agrada a Deus. Qual é o momento da consequência? É que eu vou ser levado pelo mal porque eu me deixei levar. Eu deixei o conselho entrar e me guiar. Eu fui guiado pelo conselho que eu achei melhor seguir. Então, quando eu estou seguindo, eu não posso jogar a culpa porque eu estou indo porque eu quero. A serpente obrigou ela a pegar o fruto, sim ou não? A serpente apenas convenceu ela por meio das palavras.
Deu uma nova opinião. A serpente aqui que nós aprendemos ontem, quem era? Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 17, capítulo 12 e 17. O diabo, o dragão, a antiga serpente. Aqui é o diabo usando o animal. Porque o texto no capítulo 3 diz, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo. Aqui não está falando de Satanás, Satanás é espírito. Então Satanás usa o animal. E ele usa o animal para falar com Eva. E o que é interessante, por que ele vai usar logo a serpente? Quem já estudou um pouquinho sobre a serpente sabe que a serpente, para ela poder pegar uma presa, para ela se alimentar, ela faz o que com aquela presa? Com seus olhos, o que ela faz? Hipnotiza, manipula, prende a atenção daquele ser para que ele não consiga se mexer e nem correr. Então, ela dá o bote e pega. Qual era a intenção do diabo? A intenção do diabo era, eu vou ter que ganhar a atenção de Eva, ela vai ter que olhar para mim. Então, o que ele faz? Ele utiliza um animal que tem a técnica de hipnose. Por isso que o texto diz, a mais astuta. O que é a palavra astuta, pastor? A mais habilidosa para o mal. A que tinha maior habilidade de ataque. Então ele usa a mais habilidosa do ataque para poder pegar a atenção de Eva, ela não conseguir correr daquele que estava falando com ela. E por causa de uma simples influência, Eva decide desobedecer a Deus e comer daquilo que ela mesmo disse que não iria comer. E Deus me manda dizer assim, quantos tropeçam nas palavras que dizem? Hoje diz não pode, não é correto, não se faz. Amanhã você está vendo fazendo. Quantos pregam isso não é de Deus, Deus não se agrada, quando você vai ver está fazendo. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando nós não tomamos cuidado, a nossa vida ela acaba sendo levada por caminhos ruins pelas nossas próprias palavras. Em Gênesis, no capítulo de número 22, ainda em Gênesis, você vai agora para o capítulo 22, o qual eu falei de Abraão e Isaac. Em Gênesis, no capítulo 22, somente os versículos 1 e 2. Na nova versão internacional, aparece uma palavra hebraica chamada nassá, que significa testar ou provar. Assim como está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Mas em português você vai ver escrito assim, versículos 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O texto aí aparece que Deus tentou Abraão, não aparece escrito isso? Só que a palavra aqui em hebraico é nassá, que significa testar ou provar. Só que em português a tradução é o quê? É tentou. Aí o povo, mas Tiago diz que Deus não tenta. Como é que lá em Gênesis está tentando? A Bíblia está se contradizendo? Não, o problema é o português que está contradizendo, porque no original não tem contradição. Então por isso que a Bíblia não pode ser apenas lida, ela tem que ser estudada. E quando a gente estuda, a gente adquire conhecimento. Então Deus estava provando Abraão com o filho que ele tanto amava. Segundo alguns, principalmente Flávio José, foi um importante historiador judeu, que é de alguns anos depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois que ele já tinha vindo como homem, morrido, ressuscitado. Flávio José ele está situado no primeiro século de seu nascimento, assim como o apóstolo Paulo, que também era da época do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. E Flávio José, que conhecia muito sobre a lei, sobre a Torá, o Talmud, né? Ele faz o seguinte comentário a respeito no capítulo de número 22. Parece que Isaac, já com seus mais de 20 anos de idade, o texto diz aqui que ele era moço, né? Subiremos eu e o moço. Ele já tinha mais de 20 anos de idade, só que parece que Abraão parou de oferecer holocausto, ou seja, matar animais para oferecer a Deus como cheiro suave de oferta. Parou de matar os animais quando Isaac começou com uma certa idade. O amor de Abraão por Isaac levou ele a relaxar naquilo que se chamava
oculto de Abraão para com Deus. Então Deus vai e chama Abraão para um teste, para uma prova. Por isso que o texto diz, o filho a quem tu amas, você vai dar ele para mim. O texto aqui não está apenas simbolizando que Abraão precisava provar se o seu amor era maior por Deus ou pelo seu filho. Mas aqui está sendo algo simbólico apontando para o Senhor Jesus Cristo. Porque qual é o pai ou a mãe que dá seu filho para morrer por outro pecador? Alguém dá, gente? Mas Deus deu o seu próprio filho, ele não poupou, ele falou, você vai morrer por todos eles. Então Abraão, quando leva o seu filho, ele diz uma palavra de fé, no capítulo 22, no versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, ou seja, aqueles que o seguiram, quando ele foi até um monte em um chamado lugar Moriá. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, eu e Isaque, subiremos até ali, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mas foi isso que Deus falou para ele? Que ele ia subir e ia descer com o filho? Foi isso que Deus disse para Abraão? Sim ou não? Deus disse, você vai me oferecer ele ali. Ou seja, você vai matar ele para mim. Mas Abraão, ele como um homem de fé, que sabia que a sua descendência iria sair daquele varão, ele entendeu, Deus está me provando, Deus está me testando. Porque foi desde que ele prometeu, ele não volta atrás na palavra dele, porque ele jurou por ele mesmo. Então ele declara para aquele povo, ainda que Deus tinha dito que eu ia matar esse filho, mas eu digo para vocês, fiquem aqui que eu vou voltar com ele depois da nossa adoração. Quando você entra na intimidade com Deus, você passa a entender coisas que não precisam ser explicadas, não precisam ser faladas, porque a interpretação quem dá é o Santo Espírito de Deus. Abraão, quando sobe, o moço não está entendendo, o moço era vítima. Isaac era vítima, e Isaac subia com Abraão, seu pai, para então observar tudo que o pai fazia, porque o pai sempre ensina para o filho aquilo que o filho precisa aprender de Deus. E então Abraão mostra para o seu filho Isaque, já com uma certa idade, para ele poder aprender, não quando muito pequeno, que ele não iria aprender nada, mas quando já estava tendo ali em seu consciente já uma figura daquilo que ele podia guardar em seu coração. Então, quando ele chega no momento de subir, Isaque faz a seguinte pergunta para o seu pai no versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Louvado seja Deus. O filho estava acompanhando o pai e sabia tudo que era necessário para se oferecer para Deus, mas o filho não sabia que ele era a oferta. O filho não sabia que ele é que seria morto. Mas o pai vai dizer para ele, não, porque ele vai correr. E tudo tem que ser por amor, gente. Então, muitas vezes, Deus não explica o que vai acontecer. Deus diz o início, diz o fim, mas o meio vai competir para mim e para você decidir se a gente quer ou não quer. O meio é conosco. O início e o fim é com Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Entenda isso. Se Deus for explicar a trajetória, você vai correr. Você não vai querer. Então, você tem que aceitar cegamente. Tem que ser por amor a Ele, confiando que Ele deseja o melhor para a sua vida. Tem que ser por desejo. O amor, ele não é cego. O amor, ele apenas fecha os olhos, porque ele acredita que quem o chamou para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Quando Isaac faz a pergunta, cadê o holocausto, pai? Cadê o cordeiro? Olha a resposta do pai. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Imagina, o pai está ali com o coração apertado e Deus está dizendo assim, ele vai morrer. E o filho não está sabendo. Mas o pai tem tanta fé que ele diz assim, Deus vai prover. Deus vai fazer o que não temos nas mãos. Mas ele vai fazer. E o filho, como sabe que o pai é de fé, o filho acredita no pai e continua com o pai. Mas quando chega lá, o pai começa a amarrar a mão do filho. E amarrar os pés como se fazia com o novilho para que ele não corresse na hora de morrer. E quando amarra as mãos e os pés de Isaac, Isaac entende, eu que vou ser sacrificado. Mas Abraão amava tanto a Deus, gente. Isso aqui é uma coisa que isso mexe com o meu coração, porque somente quem conhece Deus intimamente sabe
que a nossa vida não vale nada. Que se não for Ele, a gente simplesmente dá o último suspiro e se vai. E quando está ali Abraão, amarrou o seu filho, Isaac, ele tampa os olhos do filho para que ele não visse o cutelo pegando nele. E o texto bíblico diz que quando ele pega aquele cutelo, que era uma faca de pedra afiada, apaulada para matar, e quando ele vai dar o golpe, brada uma voz do céu e o Senhor diz assim: Abraão, não faça isso com teu filho. Porque agora eu sei que verdadeiramente você me ama. Você estava a ponto de fazer qualquer coisa por amor a mim. Não faça isso. Quando Abraão olha para o lado, capítulo de número 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de detrás dele travado em suas pontas, no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Qual foi a palavra de fé do homem de Deus? Deus proverá. E quando Abraão mostra que Deus está acima de tudo, Abraão olha, esse bicho não estava aqui, mas pela fé Deus trouxe a existência, colocou o animal nesse lugar. E eu digo para vocês, ainda que a situação seja totalmente contrária, na contramão da vitória que Deus te prometeu, ela vai chegar querendo o diabo ou não, querendo a circunstância ou não, que Deus falou no tempo determinado por Deus, vai acontecer na tua vida. E ele é chamado Adonai Jiré, o Senhor proverá. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Nós vemos ainda 2 Tiago capítulo 13 no tema sobre a tentação. Deus provou a obediência também de um homem chamado Jó. Nós vemos isso em Jó, está antes de Salmos, no capítulo de número 1, versículo 7 até o versículo de número 11. Jó, capítulo de número 1, versículo 7. Diz o texto bíblico: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, à toa, sem motivo? Será que ele está lhe temendo, lhe respeitando do nada, sem motivo nenhum? Será que o Senhor não deu motivo para que ele fosse instigado ou estimulado a lhe temer e obedecer? Versículo 10. Satanás continua em sua acusação: Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. E Satanás faz um desafio. Mas, versículo 11, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. A ideia do diabo é fazer com que o ser humano perca o seu ânimo e venha fazer exatamente o que ele quer, que foi o que ele fez. Ir contra a vontade de Deus. Contrariar a vontade de Deus para cair no pecado e ser condenado pelo próprio Deus. Então, Deus é que fez o elogio para a sua criatura, dizendo: não há ninguém na terra igual a ele, sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E o diabo disse para Deus: é à toa que ele é assim? Será que não tem motivos que o Senhor deu para que ele fosse influenciado para ser dessa maneira? O Senhor o cercou de bem, o Senhor o abençoou, e não somente a ele, a família toda. Toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar, vai falar contra ti. Sabe o que é que Deus faz? Porque Deus conhece suas criaturas. Deus disse para Satanás no versículo de número 12: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e falou: opa, Deus me deu autorização, lá vou eu agora que eu vou provar para Deus que a criatura dele não conhece. E quando ele toca em Jó, toca no que ele tem. Leva os filhos, leva a casa, leva o gado, leva o jumento, leva tudo de riqueza.
Aí o diabo não fica satisfeito, porque até aí ele não abriu a boca para blasfemar contra Deus. Aí tem um novo desafio. Capítulo de número 1, versículo de número 21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo viu que não conseguiu. Eu falei que era só tocar no que ele tinha e nos filhos, na família, que ia dar certo. Não deu. Satanás ficou parado? Sim ou não? Acho que Satanás desistiu da sua palavra? Sim ou não? Desistiu do seu desafio? Sim ou não? Versículo de número 1 do capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Vocês entendem como é que o globo terrestre é governado pelo diabo? Vocês entendem isso, sim ou não? O planeta pertence a Deus, mas quem governa isso aqui, esse sistema, é o diabo. Então quem faz a vontade do mundo, que a igreja prega contra o mundo, é porque o mundo, quem governa ele é o diabo. Então quem faz o que o mundo faz, está fazendo a vontade de quem? Do diabo. Então por isso que a igreja sempre fala contra o mundo. Se é a mudança, se é a música do mundo, se é a coisa do mundo, se é a moda do mundo. Por quê? Se é coisa influenciada pelo quem? Pelo diabo. O mundo não se manda, o mundo é mandado, é governado. Então é o diabo que está por trás de tudo isso. Por isso que a igreja sempre fala contra o mundo. O mundo aplaude, o mundo apoia, faz leis absurdas contra a palavra e diz que está certo, que Deus é assim mesmo. Não, Deus é perfeito na sua obra, não fez nada errado. Quando fez a terra, fez os animais e fez o ser humano, ele disse: eis que tudo é muito bom, não tem erro em nada. Aí vem o ser humano e começa a sentir coisas diferentes, começa a pensar diferente, começa a querer mudar as coisas de Deus e fazer diferente, e diz assim: Deus me deixou fazer porque me deu uma mente para pensar. Tá, Deus nos deu uma mente para pensar em colocar em ordem o que já está organizado, não bagunçar o que foi feito. Porque quem bagunça o que foi feito, acaba ficando com o resto de coisas que não faz. Eu vou lhe dar um exemplo. Deus fez o homem para gerar filhos, sim ou não? Não, gente? Sim. O homem gera, a mulher gesta, é diferente. A criança sai do homem, não é da mulher não, gente. Gerar, entendeu? Gerar é diferente de gestar. A mulher é geradora ou é gestante? Gestante. Então, Deus fez o homem para gerar, sim ou não? Sim, ok, é o fabricante. Aí, agora quer mudar as coisas, agora quer botar o homem para ser a gestante e a mulher para ser a geradora. Vai dar certo esse negócio? Vai dar certo pegar um homem com outro homem, vai sair o que ali, gente? Vai sair alguma coisa? Vai pegar uma mulher com outra mulher, vai dar alguma coisa isso aí? Não vai dar certo. Agora se pegar um homem, juntar com uma mulher, dá o que isso aí? Dá filho, não dá? Se multiplica a espécie, não é isso? E o que foi que Deus abençoou lá atrás, dizendo para o ser humano fazer? Multiplicar. Só tem como se multiplicar como? Um homem com uma mulher. Só isso. Isso é a criação de Deus, não adianta ir contra. O genótipo masculino é um, XY. O genótipo feminino é outro, cromossomo XX. Não existe mulher com XY para virar homem e não existe homem com XX para virar mulher. Cada um tem a sua diferença e os dois se completam. Então o diabo não perdeu tempo, o que ele fez? A Bíblia Sagrada diz no versículo 4 do capítulo 2: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Olha a ideia do diabo. Agora eu quero que o senhor toque nele, pele por pele. Vai tocar aí no corpinho dele, porque perdeu o que tem, não, depois eu conquisto de novo. Mas agora toca nele. Toca nele na enfermidade, faz ele ficar enfermo, faz ele sangrar, que aí eu quero ver se ele não blasfema de ti. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 5: Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Isso aqui é um estreito, porque caiu na mão do diabo, foi Deus que entregou. Mas Deus falou assim: agora na alma dele você não vai tocar não, ele vai continuar vivo, vai sofrer, mas vai continuar vivo.
Aí tem gente que diz assim, poxa, por que a pessoa é tão obediente e sofre tanto, né? Não sabe o que está acontecendo aí em cima, no hemisfério espiritual, pela tua fé e o teu caráter. Porque quem abre a boca e bate no peito e diz assim, ó, sou fiel, vai ser provado. Jesus era fiel, sim ou não? Sim. Ele foi provado ou não foi? Foi provado com morte, e morte de quê? De cruz. Jesus tinha pecado? Mas foi crucificado como um malfeitor. Jesus foi injustiçado, sim ou não? Ele tinha pecado, ele era algum ladrão? Mas foi colocado como se fosse. E Deus se agradou disso. Por quê? Porque não importava o sofrimento, o que importava era o propósito por trás do sofrimento. Às vezes a pessoa se liga muito no que ela está sofrendo. Só que a vida na terra é um sofrimento. A questão é o que vem após o sofrimento. A questão é o propósito. O Senhor Jesus veio a este mundo e morreu por nós pelo propósito de, através dele, almas não irem para o inferno, mas através da fé nele, irem para o céu. Qual é a ideia do diabo? Sempre está levantando uma nova seita, um novo grupo religioso, mentiroso, uma nova religião para tirar o ser humano do caminho certo, que é Jesus, para levar para outros caminhos. A ideia do diabo sempre foi tirar o ser humano de perto de Deus. O diabo não quer ninguém perto de Deus, porque perto de Deus tem alegria, tem abundância, tem vida eterna, tem felicidade, não há mal, não há tristeza, não há dor. Agora, longe de Deus, tudo que não presta está junto. Por quê? Porque o diabo se distanciou de Deus e não quer ninguém perto de Deus. O diabo sabe como é estar perto de Deus, é bom, só que ele foi louco. Ele quis ser o que não era para ser. E eu digo uma coisa, não queira ser aquilo que Deus não projetou para você ser. Seja apenas o que Deus criou para você ser. Procure saber qual é o propósito dele na sua vida e seja o que Deus preparou para você. Aprenda a ser feliz com isso, e então você vai viver bem. Mas enquanto continuar desejando ser uma coisa que Deus não projetou, duas coisas são terríveis. Número 1, nunca vai chegar lá, porque Deus não projetou. E número 2, vai viver sofrendo, querendo uma coisa que nunca vai ter. Então, poupe-se do sofrimento, procure saber o caminho e siga. Olha quantos ficam aí, eu quero ser um empresário. Aí nunca dá certo como empresário, está sempre quebrando. Aí um dia ele descobre assim, eu acho que eu vou trabalhar com tal coisa. Parece não dar dinheiro, não, mas eu vou trabalhar com isso que é onde eu acho que eu tenho aptidão. Aí começa a trabalhar, daqui a pouco se torna grande. E vende mais e ganha mais até do que o empresário. Porque descobriu o caminho. Na obra de Deus, quando Deus nos chamou para fazer algo, nós devemos saber para o que Ele nos chamou. Primeiro, Deus chamou todos para a salvação, mas nem todos querem. Segundo lugar, entrou na obra de Deus, o que Deus quer que eu faça? Tem gente que Deus quer usar para orar para as pessoas. Tem gente que Deus quer usar para poder divulgar o Evangelho para nações. Tem gente que Deus quer usar para ficar nos hospitais orando pelos enfermos. Tem gente que Deus quer usar para pegar um folheto e ficar na rua gritando, dizendo Jesus salva, Jesus te ama. Tem gente que Deus quer usar para poder estar ali, convidando pessoas para estar no culto. Tem gente que tem um dom de evangelização e não sabe. Existem pessoas que simplesmente falam assim, vem comigo no culto. A pessoa vai. Não chamou para um bar, não chamou para uma bebida, não chamou para poder ganhar dinheiro nem para jogar. Chamou para um culto. A pessoa vai. Ele tem a aptidão para isso. Deus chamou para isso, só não entendeu ainda. Existem pessoas que Deus já chamou para poder entregar as revelações do Senhor. Outros Deus chamou para profetizar. Outros Deus chamou para apacentar. Você vai ver pastor que não tem visão, que não tem o dom da visão, que não tem o dom da revelação, mas ele apacenta com amor, ele ensina a palavra, ele ensina o que é certo, dá a vida pelas ovelhas, e isso é o que Deus quer. Então ele está no chamado que Deus chamou. Mas você vai encontrar pessoas que não têm o dom para pastorear pessoas, ele é apenas um mestre, ele apenas ensina pessoas, ele não tem a paciência de estar ali junto com o povo, ouvir o povo, receber do povo para poder passar para Deus e de Deus para passar para o povo. Ele não tem essa paciência, Deus chamou para ensinar. Você vai ver outras pessoas que elas estão ali para ganhar almas ali no seu bairro, mas vai ver outras pessoas chamadas para ganhar almas no mundo, é para sumir para outros países. Então cada um vai para onde Deus chamou. Mas eu digo uma coisa, ir para culto não é fazer a obra de Deus, ir para culto é para entregar adoração a quem merece, é prestar reverência a Deus. Isso não é serviço, isso é prestar uma homenagem a Deus. Vocês já viram que loucura que está aí? A Assembleia de Deus foi a igreja pentecostal que chegou entre os anos de 1910 e 1911. Chegou aqui com o nome Missão Apostólica e depois mudou-se para o nome Assembleia de Deus do Brasil. E agora foram fazer 2 estatuetas de Gunnar Wingren
e de Daniel Ber para homenageá-los. A igreja protestante sempre pregando contra imagem de escultura, contra estátua, e vai os próprios protestantes para fazer uma loucura dessa, gente. Ou seja, o que eu falei aqui no início? As pessoas falam, depois elas tropeçam nas suas palavras. Ou seja, os protestantes que falam contra os católicos, contra os idólatras, contra os criadores de imagem, que Êxodo capítulo 20, e que lá em Levítico diz que não tereis imagem, não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima no céu, nem do que é embaixo na terra. Lá vai os protestantes fazerem imagem de escultura de pessoas que estão na terra, que já morreram. Isso é idolatria. O povo está perdendo o juízo, por quê? Não quer mais a palavra. O povo quer modernizar. Você quer homenagear. Isso aí não é homenagem não. Sabe o que é homenagear? Bota a foto ali e começa a explicar como é que foi a história da fundação. Você está mostrando para o povo que para chegar no evangelho no Brasil, tiveram que vir 2 suecos, lá da Suécia, para vir para o Brasil, para poder pregar o evangelho. Vocês acham que eles chegaram aqui e montaram a igreja e ficaram ricos? Vocês acham isso, sim ou não? Não. Eles vieram aqui para poder trabalhar. Trabalhavam, tinham o seu saláriozinho e faziam os seus cultos. E assim a Assembleia de Deus começou a encher. Não foi para encher o bolso como muita gente aí que fica aí abrindo igreja para ficar rico, não. Ser pastor não é ser rico, não. Ser pastor é através da palavra enriquecer o povo para morar no lugar de glória, que a própria rua é de ouro e quem fez foi Deus. Ser pastor é mostrar o caminho certo, é dar a vida por estas almas. Mas vigiar para não perder a própria alma, porque tem muita gente que deixa o povo à vontade e acha que vai ficar aí. O que nós lemos em Ezequiel? Se você vê o erro deles e você não avisar, o que Deus faz? Cobra da alma de quem não avisou. Está vendo o erro da pessoa? O problema é dele. Não. Nós somos um corpo. Sabia disso? E um corpo é formado por membros. Se o meu dedo aqui, ó, encrava uma unha, eu simplesmente vou lá e corto ele, é isso que eu faço, gente? Sim ou não? O que eu faço? Eu recolho o dedo e trato dele, não é isso? Porque ele é importante para o meu corpo. O membro, se ele está errado, está ferido, está seguindo um caminho que não pode, está comprometendo a saúde do meu corpo. Quem é o corpo? A igreja. E se um membro que compõe a igreja está seguindo um caminho errado e está danificando todo o corpo, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, porque através da perda dele vai botar todo o corpo à perdição. Você tem quantas mãos? 2. Corta uma, vai fazer falta sim ou não? Vai. Mas tem gente que fala assim, problema dele, deixa ele embora. Faz falta. Deus não quer perder ninguém, gente. A igreja é um corpo e um organismo vivo. E a tentação do diabo está aí. Deus provou a obediência de Jó. E o que Jó disse? Capítulo de número 2, versículo de número 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoe Deus e morre. Mas ele lhe disse para a mulher, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A ideia do diabo era fazer Jó blasfemar, mas ele blasfemou? Não. Porque o próprio Deus falou as características dele. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. O diabo pensou, é criatura e vai blasfemar. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Onde o diabo pensa que vai criar uma arapuca para te lançar, na verdade Deus está preparando ali, é para através daquilo dali você tirar outras pessoas e ajudar. Mas você tem que se conhecer a si mesmo, você tem que saber os seus limites, você tem que saber o seu ponto fraco, porque o diabo não vai bater no teu ponto forte, ele vai bater no teu ponto fraco. Se ele sabe que a sua fraqueza é ver coisas que não podem, que te levam a pecar, ele vai sempre colocar coisas diante de você. Se ele sabe que a fraqueza é dinheiro, ele sempre vai prometer riquezas e meios para ganhar. Tá aí hoje. O que eu posso dizer? Pega lá, tá lá, ó. As maquininhas caça-níqueis foram pro telefone. Agora é Pixbet, agora é touro, agora é rabbit, né? Agora é o coelhinho, é o touro. O touro que era um touro agora é todo banhado de ouro, né? O coelhinho é todo de ouro. E a serpente? A serpente agora usa casaco de pele para pegar os trouxas que pedem dinheiro para eles. E sabe o que o diabo está fazendo? Está tentando enganar os próprios crentes para entrar na loucura da chamada idolatria ao dinheiro. O nome disso é mamon.
amor ao dinheiro. Eu tenho que ficar rico, eu tenho que pagar minhas dívidas. Aí começa, vou jogar 5, vou jogar 10. Aí ganha 50, ganha 100. Vou apostar tudo. Pum, perdeu tudo. Ai, que decepção. Perdi os 100 reais que era para pagar a conta. Eu pensei que ia multiplicar por 1.000. Deu mal, sabe por quê? Quem é que está por trás disso? A serpente. Aquela que enganou a Eva, agora está na tecnologia chamada telefone, televisão e computador. Lá ela apareceu na serpente, agora ele aparece nos meios de comunicação. Está pegando o povo. E quando você vai ver, as pessoas estão assim, eu perdi meu salário todo, é melhor me matar, que besteira que eu fiz. Aí sabe o que Deus está olhando? Não lê a palavra, não ora, não jejua, cai na tentação. E Jesus disse o que para nós? Vigiai E orar. e orai para que não entreis em... Deus tenta alguém no mal, gente? Não. Mas quem é que tenta no mal? Diabo. Então toma cuidado. Provação é uma coisa, tentação é outra. Se está te levando para um negócio que está em desacordo, está fora da palavra, não é Deus. Eu pergunto para você, está casado? Nós aprendemos na palavra de Deus ontem. A Bíblia diz que o casamento é até quando? Até que a morte separa. Aí vem uns pastores loucos aí e dizem assim, se você divorciar, você casa de novo, já quebrou a aliança. Vale isso, gente? Sim ou não? Não. Ou será que o que vale é o que está escrito na Bíblia? Mas o povo quer seguir o que está escrito? Não, o povo quer a própria felicidade. Eu quero ser feliz. É feliz na terra e vai gemer lá no inferno. Porque está brincando com as ordens de Deus. E eu digo uma coisa, ninguém escarnece de Deus, ninguém zomba dele não. Gálatas capítulo 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou seja, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem, o ser humano semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Mal que ele faz aqui, ele vai colher lá na frente, em algum momento da vida dele. E se o mal não for arrependido e não confessar diante de Deus, vai pagar ele no inferno, porque o único livro do inferno é o Senhor Jesus, através do pedido e confissão de pecados. Tem que pedir perdão. Se não fizer isso, não tem salvação. Deus provou a obediência de Jó, Deus provou a obediência de Abraão. Toda tentação, em primeiro lugar, devemos entender que ela é humana e ela é produzida na carne. Por favor, 1 Coríntios capítulo de número 10. Me acompanhe. 1 Coríntios capítulo de número 10. Diz assim para nós. Capítulo 10, versículo de número 12 e 13. Na tentação de Paulo. Paulo diz assim, começando do 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, ou seja, exemplos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ele disse: o que aconteceu lá é para nos alertar, é para nosso exemplo e nos avisar. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana. Toda tentação ela é no corpo humano, na vida humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Tudo você pode suportar se você fechar a brecha e se focar em Deus. Dá um exemplo, pastor. A pessoa que tem problema com pornografia. Alguém aqui, levanta a mão quem sabe o que é pornografia. Levanta a mão quem sabe o que é. Pouca gente levantou, vou explicar. Pornografia é por meio... A palavra grafia vem de fotos, gráficos, semelhança. Ah, mas ali é apenas um desenho. É gráfico, é figura. E contos, através de grafia, escrita. Contos eróticos e outras coisas mais. A partir do momento, o mandamento diz não cobiçar. A cobiça é desejar o que não pode e o que não é da pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa visualiza aquilo dali, que não lhe pertence, que não é de seu direito de ver, que não foi autorizado por Deus,
Deus, aquela nudez ser mostrada para aquela pessoa que está vendo, aquilo se constitui uma pornografia. E o foco principal é fazer o povo pecar sem o nome pornografia estar escrito na Bíblia. Mas entra no pecado chamado cobiça. E aí qual é o problema? O problema é que o ser humano fala assim, eu não vi essa palavra na Bíblia, então ele acha que não é pecado. Mas o pecado mudou de nome, mas o nome é cobiça. Não cobiçarás. E no momento que a pessoa tem fraqueza com a tentação chamada pornografia, como é que ela vai fazer para vencer a pornografia? Como é que ela vai fazer para vencer a pornografia, gente? Ó, tem um povo que pega o telefone e fala assim, Deus, eu me arrependo de ter visto isso. Aí ele vai lá, fecha a janela, mas não exclui o histórico. Se eu cair na tentação, eu já sei onde que tá, vou ver de novo. Vai lá no histórico, procura lá, esse aqui que eu quero ver. Aí vai lá e cai na tentação de novo. Gente, quer sair da tentação? Foge. Não é para bater de frente, não. Você resiste o diabo, a tentação você corre. Abstende-vos de toda aparência do mal. É o que a Bíblia diz. Se tem aparência de ser mal, se aquilo ali não parece bom aos olhos de Deus, isso não pode estar perto de mim. Toda pessoa que quer ver pornografia, ela vai ficar vendo pornografia no meio de todo mundo, sim ou não? Então você tem que começar a observar. Se colocou no cantinho para ninguém ver, está vendo coisa que não deve. Tem que procurar saber. E as crianças de 8, 9 anos, foi feita uma pesquisa, já assistem pornografia. Estão crescendo. Quando o pai e a mãe vai saber, tem anos. Aí vira um vício. E o vício começa aqui, ó, na mente. Se torna tão viciante que é igual quando a pessoa bebe e não consegue parar. O corpo chama. Toda tentação é humana, é na carne. Obras da carne. E quando nós precisamos lutar contra isso, o texto bíblico diz para nós, quem está em pé, olhe para que não caia. Ou seja, você está em pé, você toma cuidado para você não cair, porque você fica olhando para o erro do outro, vai você para o mesmo lugar, falando dele, daqui a pouco você cai no mesmo lugar dele. Fulano está ali, Senhor, tem misericórdia, age na vida daquela pessoa para que ele possa sair disso. Vai lá e dá um exemplo para a pessoa, como ela pode sair disso. Deixa eu fazer uma oração junto contigo, abençoa a vida dela, mas não fala contra ela não. Porque o mesmo demônio que tenta ela vai tentar você. E se você pode não cair no mesmo erro que ela, mas vai cair em outro erro pior do que o que ela nunca caiu ainda. Por quê? Porque o diabo vai procurar as falhas, as fraquezas de cada um. Então Deus disse, não julgueis para não serdes julgados. Então o que eu tenho que fazer? Orai uns pelos outros. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fechar a brecha, porque o capeta quer uma forma para ele poder chegar diante de Deus e nos acusar. E ó, aí Deus permitiu, meu irmão, vai sofrer na mão do cão, porque o cão não tem misericórdia não. Ele fez Jó se coçar com caco de telha. Vazava água misturada com sangue, ele estava com chaga, com ferida aberta, jogando pó sobre ele para fechar aqueles buracos abertos. E a mulher olha para aquele homem que um dia foi um juiz, um dia foi um homem que julgou a muitas pessoas, que ensinou, que alertou, foi exemplo de vida, de retidão. Agora está jogado no chão sem filho, está jogado no chão. A mulher não quer ficar perto porque fedia, porque está todo enfermo. A mulher mesmo diz assim, faz o seguinte, a única coisa que falta para você é amaldiçoa teu Deus e depois, ó, morre. Por quê? Porque quem amaldiçoa Deus vive? Não pode tocar no nome santo do Senhor. Então ela falou assim, fala logo mal contra Deus e morra. E a mulher queria o próprio bem do marido, porque estava tudo bem quando está tudo bem, mas quando tudo vai mal, quer pular fora, né? Mas diz que é na saúde e na riqueza e na Pobreza. na alegria e na até que a morte os mas na hora da primeira briga não lembra de nada disso, só quer quebrar o conversa. Papo furado mesmo. Aí o pessoal fala só por falar. Um dia que vão casar, mas não cumpre nem a metade do que fala. Então, nós precisamos entender que a Bíblia é algo sério, é um manual para nós. Depois não adianta dizer que Deus não avisou, gente. Está aqui o manual. O povo compra um notebook, compra um telefone Apple. Está aí já a classificação 17, chegando na 18, custando de 9 a 15 mil reais e não tem dinheiro para comprar 35 reais uma Bíblia. Isso é uma vergonha. Telefonezão bonito, qual que você tem? Eu tenho 17 Pro.
Você tem Bíblia? Tenho não. Pelo menos telefone? Também não. Está perdido. Telefone não salva ninguém. Telefone é um meio, um instrumento para levar a pessoa até para o pecado, se souber usar. Mas o povo está ali instigado a querer algo cada vez melhor. Mas o melhor está aqui para a nossa vida, eterna. Conselhos ricos para viver uma vida. E o diabo só tem como te prometer uma coisa, o mundo. Ele não pode prometer o céu porque ele não mora lá. Então ele promete o mundo que ele governa. Mas ele sabe que ele está julgado e vai levar muita gente junto com ele. E na tentação, nós vimos que a tentação é humana e é na carne. Não devemos tentar a Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo, conforme lemos no capítulo 10, versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis também como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A tentação externa, que vem do lado de fora, pode ser feita por Satanás. E aqui nós entramos na aplicação de Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, onde Eva é tentada não por dentro, mas pelo que ela vê que está do lado de fora. Quando ela observa aquele fruto, já com o entendimento de que traz conhecimento e não morte, ela larga o termo. Se eu comer, eu morro, se eu comer, eu fico sábia. Eu entendo e fico igual a Deus. Gente, presta atenção no que o diabo propõe para Eva. A mesma ideia louca do diabo de querer ser igual a Deus, ele propõe para Eva. Olha o que ele diz no texto de Gênesis capítulo 3. É porque ele não quer que vocês sejam como ele, sabendo o bem e o mal. A mesma loucura que ele cai, ele joga o ser humano no mesmo caminho para cair. Todos que querem tocar na glória de Deus e ser igual a Deus, caem. O diabo tentou e Deus jogou ele lá de cima. Adão e Eva tentou e Deus jogou para fora no jardim do Éden. E o ser humano está tentando ser a mesma coisa. E está dizendo aí, nós vamos fazer seres híbridos. Nós vamos fazer seres diferentes. Nós temos a tecnologia, nós somos a nova geração. Nós somos os entendidos, nós somos melhores do que os antigos. Eles fizeram uma arca, nós fazemos um navio. Aí enquanto Noé construiu uma arca que andou durante 6 meses sobre as águas, vem um camarada, faz um Titanic e escreve: nem Deus pode afundar. No primeiro iceberg ele cai e afunda. Mas a arca de Noé antiga não afundou não. E o que eu tenho para dizer para vocês é que aquilo que Deus faz permanece. Mas o que o homem acha metido de que é melhor do que Deus, afunda. Nunca vá por caminhos que Deus não te mandou ir. Tem dúvida? Pergunta, não vai. O sinal vermelho é para avançar ou para parar? Para. Mas tem gente que avança. Não está vindo ninguém não, vou aproveitar rapidinho, não vai passar ninguém. Acontece acidente. Vai dar tempo, está no amarelo. Do amarelo vai para o verde e para o vermelho, gente. Vai para o vermelho. Então o amarelo está me dizendo: atenção para você parar. Não é para você continuar, mas o povo, eu vou acelerar e eu vou passar. E aí quando ele está pensando eu vou passar, o outro está assim, ó. O sinal vai abrir, já botei a primeira. Aí quando ele acelera, o outro está passando, acontece o acidente. Aí quando chega na hora da justiça, quem ultrapassou o sinal é que tem que pagar. Matou uma vida. Eu te pergunto, dinheiro vai trazer a vida de volta? Não. Mas o povo está preocupado com isso. O povo não ama mais. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, se esfriar. Nós devemos entender em Mateus capítulo 4, versículo 7, quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado, o diabo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Ele falou ainda: se tu prostrado me adorares, continua a tentação, tudo isto te darei. O que o Senhor Jesus disse? Vai, Satanás. Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O Senhor Jesus não veio para fazer vontade do Satanás, o Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus, o Pai. E nós precisamos entender que quem faz a vontade do diabo ou aceita os conselhos dele, qual é o lugar dessa pessoa? A queda. Aí cai no pecado e vai para o inferno. Então tome cuidado com isso.
Pare de ouvir os conselhos do diabo. Eu vou dizer aqui algo mais que o Senhor falou aqui para mim agora. Eu não guardo segredo, só guardo até onde Deus manda guardar. Quando Ele manda falar, eu falo. Eu não peço para guardar o que Deus manda não. E diz o seguinte: ei, fulano, você quer o teu casamento mais apimentado? Olha, Deus está me levando aqui. Você quer o teu casamento mais apimentado? Vai desse jeito que é bom. Aí vai e faz. Capeta entra no meio. Súcubus e íncubus. Já ouviu falar desses demônios? Não? Súcubus e íncubus são demônios que travestem-se como imagens masculinas e femininas para levar o homem e a mulher a pecados sexuais e fantasias. Toda fantasia que sai daquilo que Deus proporciona é demoníaco. As pessoas têm sonhos eróticos, são demônios agindo no sonho da pessoa. Ou seja, coisas que muitas vezes pelo casal não estarem juntos, o adversário acha a brecha, quando em 1 Coríntios 7 diz: por causa da oração, não alonguem muito para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, quando a pessoa ela acaba sem saber qual é o seu ponto fraco, ou saber o seu limite, Satanás entra, porque já está estudando a pessoa há muito tempo, vendo ela caindo sempre nos mesmos erros, e acaba levando a pessoa ao pecado. Aí fala assim: vai lá no sex shop, vai lá e compra lá isso, compra aquilo, para fazer uma fantasia. E aí vai, uma coisa atrás da outra, o capeta está atrás, só querendo destruir. Quando chega uma hora, nunca se satisfaz, nunca tá bom. Aí olha para de fora. A de fora está toda encriptada. A de fora está toda bela. Na verdade não é uma bruxa, é a maquiagem que escondendo. Mas está iludido pelaquela bruxaria que está ali chamada capa, maquiagem. Eu pergunto para você, uma pessoa que se maquia é a mesma pessoa original, sim ou não? Ah, mas qual é a história da maquiagem? Qual é a função da maquiagem? Fazer com que a pessoa seja o que ela não é isso? Se ela está satisfeita com a sua aparência, ela vai usar maquiagem? Mas quando ela quer esconder uma ruga, uma expressão, ou botar o rostinho mais bonitinho, mais branquinho, ela vai botar aquele pó, vai botar aquele batomzão para fazer os lábios, ó, beijador, né? Vai fazer aquela sobrancelha ficar fininha, toda esticada assim, ó. Né? Aquele cabelo cacheado, não, ele gosta de cabelo Chanel, então vai lá e passa aquela escova progressiva, passa aquela chapinha. O que a chapinha faz com o cabelo? Começa a ir fumaça, começa a queimar o cabelo, começa a queimar o véu, e Deus está de olho, começa a queimar o véu, o cabelo fica quebradiço, daqui a pouco começa com vitamina, começa com um monte de coisa nos cremes, e o cabelo está indo pro beleléu, tá caindo meu cabelo, tá se acabando meu cabelo, sabe do pecado é morte, o corpo está morrendo e é culpa de quem fez. Mas o povo não quer escutar, está entrando na vaidade. E quem é que está lá fora, batendo palma, pomba gira, tá do jeito que eu quero, tá do jeito que eu gosto, daqui a pouco leva pro inferno comigo. Não, estou satisfeito com o meu corpo não, vou turbinar, vou botar ali o silicone, vou botar isso e aquilo, e vai só modificando a criação de Deus, Deus está olhando. E o diabo está assim, olha lá, não está satisfeito com a tua criação não, o Senhor fez perfeito, está escrito, e fala que não gostou. Fala que vai deixar melhor do que já é. Gente, eu vou dizer uma coisa, quem se acha melhor do que Deus vai pagar, porque não existe nada mais perfeito do que as mãos de Deus fazem. Nada. Mas se eu não for desse jeito, Ele não vai me aceitar, Ele não vai me querer. De todo jeito, Ele vai descobrir que não é você e vai te deixar de todo jeito. Você só está perdendo tempo. Porque quem te ama tem que te amar do jeito que você é. O pessoal bota um véu todo bonito. Já viu esse pessoal que bota a unha postiça? Aqueles brincões, né? Aquela sobrancelha. Aí a prostituta, quando ela tira aquela peruca que parecia um cabelo, quando ela tira aquele negócio, mostra a sobrancelha dela do jeito que é, tira aquele negócio, parecia um lábio bonito, um beijo desse jeito. Tira aqueles brincos. Aí o cidadão olha para a prostituta e fala assim: não, você não é o que eu pensava. Muito bem, a maquiagem e toda a fantasia para isso mesmo. Para te levar a uma coisa que não é verdade. Por trás de todo pecado tem a mentira. E o povo gosta de viver na mentira. E quem pratica a mentira vai para onde? Inferno. Tome cuidado. O diabo só está mudando os nomes, mas o pecado é o mesmo que está aqui na Bíblia. Tome cuidado, ele está aí para nos tentar. Então a tentação é externa, é do lado de fora.
O diabo tentou o Senhor Jesus, mas eu finalizo mostrando para vocês que toda tentação pode ser vencida em Hebreus, no capítulo de número 4. A Bíblia Sagrada diz para nós, Hebreus capítulo 4, versículo de número 14 ao 16, e aqui eu finalizo, e diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você quer vencer? Se coloca nos pés do Senhor. Pede a Ele a estratégia para vencer e se afaste do que é mal. Como eu disse, a pessoa tem um vício, tem um problema, ela precisa vencer. Enquanto ela tiver com aquilo ali pertinho dela e ela podendo se esconder, ela vai continuar caindo no mesmo pecado. Agora pega e coloca aquilo ali no meio de todo mundo para servir de testemunha. Ela vai ficar com vergonha e não vai entrar no pecado. Ela vai vencer. Agora, se ela nunca fizer força, ela nunca vai vencer o obstáculo. Você sabe como é que o cavalo pula mais alto no hipismo? Conforme ele vai treinando. E toda vez que ele treina, ele pula mais alto e pula mais longe, até que ele vira um campeão. O exercício da fé é diário. Todos os dias eu tenho que praticar minha fé. Ter fé não é apenas achar que vai existir, é lutar por aquilo que eu acredito para chegar aonde que eu quero. E o fim da nossa fé é a salvação. Então, se eu não lutar, eu não vou chegar até lá. Porque o texto em Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem não perseverar até o fim vai ser salvo? Então, entregou a vida para Cristo? Não volta atrás, não. Siga em frente. Lá atrás e lá fora vai ter um povo dizendo assim: ei, você saiu do nosso caminho e foi lá para o meio dos derrotados, como se eles fossem os vitoriosos. Estão indo para o inferno e acham que tem vitória. Mas é assim, todo perdedor vai gritar, mas não tem conteúdo. Todo perdedor vai dizer: aqui é melhor, mas Deus não está com eles. O povo quer dizer que tem a nova mensagem, é exclusivista. A salvação está conosco. Gente, a salvação está em Jesus Cristo. É religião, não. É verdade. Salvação não está na Assembleia, não está na Batista, não está na Juliana, nem na Deus e Amor. A salvação está em Jesus Cristo, dono da igreja, cabeça. Se alguém prega uma outra mensagem, fica aí exaltando homem e mulher, está na idolatria, vai para o inferno do mesmo jeito. Porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então guarde, você e eu precisamos do Senhor Jesus. O tempo está passando, o arrebatamento vai acontecer. Vai ter uma hora que o povo vai dizer assim: cadê o povo cristão? Já foi, acabou. Tem como eu correr? Já era, já se foi. Não há para onde ir mais. Quem podia já foi. Quem tinha instrução na igreja já foi. Gente, coloca na sua cabeça, precisamos do Senhor Jesus. Sem Ele não podemos ir para lugar nenhum. Sem Ele ninguém vai ao Pai. Sem Ele ninguém entende nada. Sem Ele ninguém será salvo. Vai sofrer por toda a eternidade. O diabo está julgado e quer nos levar ao mesmo julgamento, a condenação eterna. Não caia nessa. Não entra por esse caminho, não. Da noite para o dia você pode não vencer, mas se você lutar, você vai conseguir. Toda pessoa que quer derrubar uma montanha, derruba do dia para a noite, sim ou não? Ele vai todos os dias batendo, colocando dinamite e destruindo. Quando você vai ver, a rodovia está pronta, porque aquela montanha saiu, mas levou tempo. Mas não desistiu, continuou. Se você quer tirar um grande obstáculo da sua vida, você tem que perseverar, você tem que insistir. Você não pode desistir. Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e vamos orar para nos ajudar. Pai, só te eu ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra
recebe. Recebe sim toda a glória, a honra e os louvores. Louvado seja Deus, grande Tu és, meu Senhor amado. Humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor em oração nessa hora. E lhe pedimos, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores e sem o Senhor nada podemos fazer. Olha para nós com misericórdia e perdoa todos os nossos pecados e os nossos erros. Nos purifica de todo pecado através do sangue do Senhor Jesus Cristo que verteu naquela cruz. Age em nossas vidas, Pai, e acrescenta em nós aquilo que vem de Ti. Coloca em nós, meu Senhor, a santidade, porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nos enche do Teu Espírito Santo, nos conduz no caminho eterno, no caminho da salvação. Coloca em nós, meu Deus, a armadura do Senhor, para que possamos resistir firmes aos ataques do destruidor, do maligno que luta contra as nossas vidas, do adversário das nossas almas. Livra-nos, meu Deus, de todas as artimanhas, de todas as arapucas e de todas as prisões que ele tem colocado para nos aprisionar. Olha quantas armadilhas ele tem criado para levar muitos de nós até o pecado e do pecado à morte e assim a morte eterna no inferno. Mas nós te pedimos, nos ajuda a trilhar o caminho certo. Nos ajuda no caminho da salvação, para perseverarmos até o fim, mas não no caminho conforme o nosso pensamento, mas no caminho que agrada ao Senhor, que é reto aos teus olhos. Enche-nos da tua graça. Dá, meu Senhor, para nós capacitação para perdoarmos a quem precisamos perdoar. Ajuda-nos, meu Deus, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão, porque o teu amor, ele nos surpreende. Louvado seja Deus. O teu amor, ele é acima de tudo. Foi por amor que o Senhor enviou o teu Filho, foi por amor que o teu Filho se entregou por nós, e é por amor que o Senhor quer que nós sirvamos e sigamos ao Senhor. E nós estamos na tua direção, Senhor. Nós viemos até o Senhor para sermos pessoas que saem do cansaço e da opressão e sermos livres, mas reconhecer que o Senhor é Deus, é soberano, está acima de tudo e de todos, e que quem manda em tudo e em todos é o Senhor. Nós somos servos e precisamos lhe obedecer. Nos ajuda, porque muitos de nós têm dificuldade em obedecer. Muitos de nós têm dificuldade em entender que o caminho não é muitas vezes conhecer, mas é conhecer e obedecer, e não apenas conhecer. Muitos lhe conhecem, muitos conhecem a tua palavra, mas não lhe obedecem como o próprio diabo. Mas nós lhe pedimos, não deixe-nos ser levados pelo caminho do adversário, por caminhos tortuosos e maldosos, mas vê se há em nós algum caminho mau e endireita os nossos caminhos e nos guia a caminhos de justiça. Endireita os nossos caminhos, leva-nos a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma e nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor é o nosso supremo pastor e temos consciência de que não teremos falta de nada, porque o Senhor nos faz deitar em verdes pastos. Nos guia mansamente a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Assim, meu Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta oportunidade de louvar e bendizer o teu santo nome, ouvir tua palavra. E lhe pedimos, meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, porque somos fracos, somos seres que a tentação vem sobre a nossa carne, mas lhe pedimos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Deus, nos ajuda, porque nós somos pequenos e falhos, mas o Senhor é grande e é soberano em nossas vidas. E agradecemos por esse dia que se inicia nessa semana e lhe pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa cabeça, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. E assim, finalizamos com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Estende as mãos e receba a bênção do Senhor.
apostólica que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Para finalizar, em nome de Jesus. Vocês se sentem, não se vão, porque tem um lanchinho para vocês aqui logo após, tá bom? Finalizamos. Deus abençoe.